Na aula de hoje, nós vamos começar a ver os máximos e mínimos. Máximos e mínimos é uma das aplicações de derivadas. A figura abaixo, ela mostra o gráfico de uma função, né, f de x, onde analisamos os pontos, né, das abscissas x1, x2, x3 e x4. Né? Então, eu marquei aqui alguns pontos, né? E nesses pontos eu vou mostrar para vocês, então, aonde a gente tem pontos de máximos e de mínimos, né? Se vocês observarem aqui no ponto x1 e no ponto x3, a gente tem os pontos, então, de máximos relativos. Por que a gente chama de máximos relativos e não simplesmente máximos ou máximos absolutos, que é uma outra notação que a gente tem? Porque a gente não sabe se tem um outro máximo nessa função que seja maior ainda do que esse. Então, a gente não pode chamar de máximo absoluto. Então, são máximos relativos, ou seja, são picos de máximo, mas a gente não tem certeza se eles são máximos absolutos, né? Para saber o valor, então, desse máximo, a gente olha o resultado na função. Então, a gente teria y1 e aqui no caso, y3. Se vocês observarem aqui agora, vocês vão ver que a gente tem os pontos, vou assinalar para vocês os pontos de mínimos, né? Então, aqui no ponto x2 a gente tem um ponto de mínimo e no ponto x4 a gente tem um ponto de mínimo. Novamente, mínimos relativos, porque a gente não tem certeza se essa função tem ainda um outro mínimo menor ainda, né? Então, a gente tem aqui o nosso y2 e o nosso y4, tá? Um exemplo, dada a função f de x igual a 3x à quarta menos 12x ao quadrado, vamos analisar a existência de pontos de extremos nessa função. Se vocês observarem essa função, neste ponto aqui, a gente tem um ponto de máximo, né? Então, a gente tem aqui um ponto de máximo, a gente tem um pico para cima, né? Novamente, máximo relativo, tá? E aqui, a gente tem, então, dois pontos de mínimo, né? Então, a gente tem pontos de mínimo. Vocês vão observar o quê? Que a gente fala que são mínimos relativos, mas para essa função aqui, a gente já tem certeza absoluta que são mínimos absolutos, não tem mínimos menor do que esse. Porque esta função aqui em cima, ela só vai agora subir, ela não desce mais, tá? Então, ela só vai aqui para cima, tá? Então, isso daqui, além de mínimo relativo, na verdade, ele é um mínimo absoluto, porque eu não vou ter pontos de mínimos menores do que esses. Né? Vamos analisar essa função aqui agora. Dada a função x à quarta menos 4x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 28x mais 60, vamos analisar a existência de pontos de extremos nessa função, né? Aqui a gente tem um ponto de máximo. Máximo relativo, e é relativo mesmo, porque vocês estão vendo que aqui, ó, se você pegar os extremos da função, ela vai só crescer, então eu vou sempre ter pontos maiores ainda para esse máximo. E a gente tem nela dois pontos de mínimo, né? Um vai estar aqui e o outro vai estar aqui, né? Então, são meus pontos de mínimo, tá bom? Se vocês observarem, este mínimo aqui, ó, é menor do que este, tá vendo? Em termos de valor de y, né? Então, esse daqui, como a minha função ela só vai subir, esse daqui seria um mínimo absoluto e esse daqui seria um mínimo relativo, né? Porque a gente tem um mínimo menor ainda do que ele, tá bom? Mas como analisar uma função se eu não tiver o gráfico dela para saber quem são os pontos de máximo ou de mínimo, né?
Então, a gente analisa através da derivada, né? Então, a proposição abaixo, ela nos permite encontrar, então, com precisão, os pontos possíveis de extremos dessa função. Esses pontos de extremos são pontos de mínimo ou de máximo, tá? Então, o que a gente faz? A gente calcula a derivada dessa função, né? E decide, então, se ela existe ou não. Então, eu preciso calcular o f' de x, tá? Se o f' desde aquele ponto existe e for zero, eu tenho um ponto de inflexão, tá? Então, quando a derivada é nula, né, a gente tem o que a gente chama de, na verdade, ponto crítico, desculpa. A gente tem um ponto crítico de uma função. Esse ponto crítico, ele pode ser um ponto de máximo, ele pode ser um ponto de mínimo, ou ele pode ser um ponto de inflexão dessa função. Tá? O ponto de inflexão é quando a função faz esse desenho aqui, ó. Isso aqui não é mínimo nem máximo, ele é um ponto de inflexão. Tá bom? Então, o que eu faço? Calculo a derivada igual a zero e acho os valores para x. Para aqueles valores para x, depois eu vou decidir se eu tenho um máximo, um mínimo ou um ponto de inflexão, tá? Se a derivada daquela função não existe num determinado ponto, eu posso ou não ter um extremo relativo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um máximo, tá vendo? Mas é um máximo relativo. Ele é um pico, eu altero a função. Aqui também, ó, eu mudo de função. Então, a derivada não existe nesse ponto, mas mesmo assim, eu posso ter um ponto de extremo, tá bom? É interessante verificar que uma função definida num dado intervalo pode admitir diversos pontos de extremos relativos. Então, eu posso ter um monte. O maior, né, será o máximo absoluto. E, obviamente, o menor será o mínimo absoluto. E a gente pode ter, então, máximos e mínimos relativos daquela função que não seja necessariamente o absoluto. Vamos pôr isso agora no papel para vocês verem, né? Então, determine os pontos de máximo e mínimo da seguinte função. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada dela. Então, a gente deriva a função, 2x mais 6. Aí, próximo passo, eu igualo essa derivada a zero. Então, 2x mais 6 igual a zero, 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 sobre 2, x igual a menos 3. Então, esse ponto aqui é um ponto crítico dessa função. Eu já sei se é um ponto de máximo ou de mínimo? Não. Por enquanto, a gente está só determinando quais são os pontos críticos. Pode ser um ponto de máximo ou de mínimo, ou até mesmo um ponto de inflexão, tá? Só que, o que acontece? Como ela é uma função do segundo grau com concavidade para baixo, esse ponto é um ponto de mínimo, né? Então, aqui a gente teria o nosso x igual a menos 3. Então, é um ponto de mínimo. Então, se você sabe qual é o comportamento do gráfico daquela função, você sabe determinar se é um ponto de máximo ou de mínimo, mas depois eu vou ensinar outra técnica para vocês fazerem isso. Como que eu sei que essa concavidade é para baixo? A minha função é x ao quadrado mais 6x menos 3. Este valor aqui é positivo. Então, se este valor é positivo, a concavidade é para cima. Então, esse ponto crítico, ele só pode ser um ponto de mínimo. E ele é um mínimo absoluto, porque a gente sabe que a função do segundo grau, ela só vai crescer, né? Nesse caso aqui, com a concavidade para cima. Então, os meus extremos só aumentam. Então, tem que ser um mínimo e um mínimo absoluto, não somente um mínimo relativo, tá? Então, aqui o gráfico oficial da função para vocês, tá? Então, aqui está o nosso x igual a menos 3, ó, com y valendo menos 12
nosso ponto de mínimo. Vamos ver mais um exemplo. Determine os pontos de máximo e mínimo da seguinte função. F de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 3. Então, primeiro passo, vou calcular a derivada. Então, menos 2x mais 6. Vou pegar esta derivada e igualar a zero. Então, menos 2x igual a menos 6. 2x igual a 6. X igual a 6 sobre 2. X igual a 3. Então, no ponto 3, a gente tem um ponto crítico desta função, né? Então, vocês ainda não sabem, através de derivada, determinar se é máximo ou se é mínimo. No caso aqui, a gente conhece o perfil do gráfico dessa função, né? Então, essa função, ela é menos x ao quadrado mais 6x menos 3. Como aqui é negativo, concavidade para baixo só pode ser ponto de máximo. Novamente, máximo absoluto, porque essa função ela só vai descer para baixo, né? Então, a gente tem aqui um máximo que, além de ser máximo, é absoluto. É o maior máximo que essa função permite, tá? Então, aqui o gráfico oficial da função, no ponto x igual a 3, consequentemente y igual a 6, a gente tem aqui, então, o ponto de máximo. Agora, como saber, usando, então, técnicas de derivada, se a gente tem um ponto de máximo ou de mínimo? A gente vai analisar se a função ela é crescente ou decrescente, né? Ou seja, a função ela é crescente se com o aumento do valor de x, eu também tenho um aumento do valor de y. Então, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Então, isso é uma função crescente, né? A função ela é decrescente se com um aumento do valor de x eu tenho uma diminuição do valor de y. Então, a minha função ela é decrescente, né? Se a função ela está decrescendo e depois ela cresce, eu encontro aqui um ponto de mínimo. Vocês enxergam? E se a função ela está crescendo e depois passa a decrescer, eu encontrei um ponto de máximo. Então, isso aqui ajuda a gente a determinar se a gente tem pontos de mínimo ou de máximo, né? Então, se a derivada naquele ponto é maior que zero, eu tenho uma função crescente. Se a derivada for menor que zero, eu tenho uma função que é, então, decrescente, tá? Vamos analisar isso numa função. Determine os intervalos no quais a função seguinte são crescentes ou decrescentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular a derivada desta função. Então, 3x ao quadrado. Igualar essa derivada a zero. Então, x igual a zero. Achei o ponto crítico desta função. Agora, eu vou determinar se esta derivada é maior que zero ou se aonde essa derivada é maior que zero e aonde essa derivada é menor que zero, tá? No caso, 3x ao quadrado vai ser sempre maior que zero. Vocês enxergam isso? Então, independente do valor de x, ela é sempre maior que zero. Se ela é sempre maior que zero, eu estou nesta situação. Se eu estou nesta situação, esta função é crescente o tempo todo. Então, essa função ela não tem pontos onde ela é decrescente, ela vai ser sempre crescente, tá? Olha só o gráfico dessa função. Tá vendo aquele ponto crítico que a gente tem ali? Ele é um ponto de inflexão. Por quê? A função antes dele, ela cresce e depois dele ela também cresce. Então, não tem inflexão para baixo, ela não decresce,
Então, eu só tenho ponto de máximo ou de mínimo se eu tenho mudança de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente, né? Então, se ela cresce e depois decresce, eu tenho máximo. Se ela decresce e depois cresce, eu tenho mínimo. Agora, se ela só cresce, eu tenho só inflexão. Se ela só decresce, eu tenho de novo somente inflexão. Eu não consigo ter, então, um ponto de máximo ou de mínimo. Então, a gente só tem um ponto de inflexão, que é um ponto crítico desta função. Vamos analisar mais um exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa, derivada da função. Então, 2x menos 1 igual a 0. Então, eu já sei que isso daqui, meio, né, é um ponto crítico desta função. Então, vamos analisar quando essa função é crescente ou decrescente. Então, ela vai ser crescente quando essa derivada for maior que 0. Ou seja, 2x menos 1 maior que 0, 2x maior que 1, x maior que 1 meio. E ela vai ser decrescente quando esta derivada for menor do que 0. Né? Então, 2x menos 1 menor do que 0, 2x menor do que 1, x menor do que meio. Né? Então, ó, para x maior do que menor do que meio, ela é decrescente, então ela está descendo. Aí ela bate no ponto crítico. Para x maior do que meio, ela cresce, então ela aumenta. Então, a gente tem o que, gente? Um ponto de mínimo para essa função. Então, ela decresce e depois cresce, né? Então, a gente bate que esse ponto x igual a meio é um ponto de mínimo para esta função, tá? Então, aqui o gráfico oficial da função, ó. Então, você tem ela decrescendo nesse sentido, crescendo neste sentido e tem aqui o ponto crítico, que é um ponto de mínimo para esta função. Mais um exemplo, né? Então, aqui eu pus uma função composta, né? Que tem ali aquela diferença onde o x é igual a 1. O x igual a 1, então, eu já sei que isso daqui também é um ponto crítico para essa função, tá? Então, eu vou analisar aqui primeiro para x menor do que 1. Então, vamos lá. Para x menor ou igual a 1. A minha função é 2x ao quadrado menos 4. Então, a derivada é 4x. 4x igual a 0, x igual a 0. Aqui eu tenho um ponto crítico. Aonde ela é crescente? Quando a derivada for maior do que 0, ou seja, 4x maior do que 0, x maior do que 0. Quando ela é decrescente, quando a derivada for menor do que 0. Então, 4x menor do que 0, x menor do que 0. Né? Então, antes do zero, ela é decrescente, ela bate no ponto crítico, depois do zero ela é crescente. Mas isso tudo aqui até o 1, né? Depois do 1, eu tenho outra função descrevendo essa função. Então, a gente tem que analisar ela. Vamos lá. Para, então, x maior do que 1. A minha função é menos x menos 1. Então, f' de x dá menos 1, né? Menos 1 eu não consigo igualar a 0, porque ele é constante, tá? Só que ele é sempre negativo, então ele é
sempre menor do que zero. Se ele é sempre menor do que zero, né, ela é sempre decrescente, né? Se você for pensar no gráfico desta função, então a primeira parte a gente tinha isso daqui, né? Vou pôr em verde para diferenciar. Com o ponto crítico aqui, batendo no x igual a zero, tá? Quando o x bate no 1 aqui, então a minha função, ela passa a ser decrescente, tá? Então, vocês observam o quê? Que a gente tem um ponto de mínimo aqui, né? Então, aqui eu tenho um ponto de mínimo relativo, porque eu vou ter mínimos menores, e aqui eu tenho um ponto de máximo. Relativo também, porque eu posso ter máximo para o lado de cá, tá bom? Olha o gráfico oficial dessa função. Então, aqui a gente tem um mínimo relativo, aqui a gente tem um máximo relativo, né? E aí eu faço a junção, quando que esta função é crescente, né? Entre 0 e 1. Pode pôr a notação 0,1. Quando essa função é decrescente, tá? Para x menor do que 0 e para x maior do que 1. Né? Aí a gente põe assim, ó, de menos infinito até 0, de 1 até mais infinito. Tá bom? Agora vamos pensar. Então, eu ensinei vocês, né, a princípio, a meio que esboçar o gráfico, sabendo se ela é crescente ou não é decrescente. E a partir disso, definir se é ponto de máximo ou de mínimo. Mas tem outra técnica para isso, tá? A gente pode classificar os pontos aqui, né? Então, ele pode ser, lembra lá, se a minha função decresce e depois cresce mínimo, cresce e depois decresce máximo, só decresce ponto de inflexão, só cresce ponto de inflexão, né? Então, como que eu analiso isso usando derivada? Eu vou fazer a segunda derivada. Então, se a segunda derivada for menor do que zero, é máximo. Se for maior do que zero, é mínimo. Se for zero, a gente não pode afirmar nada, tá? Pode ser inflexão, por exemplo, né? Ou pode ser mínimo ou pode ser máximo. Aí vai depender. A gente teria que analisar de outra forma. Então, vamos pensar neste exemplo aqui. Dada a função, né, encontrar os intervalos de crescimento, decrescimento, os máximos e os mínimos dessa função. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Derivar esta função. Então, eu pego a função e derivo. 3x² menos 7. Igualo isso a zero. X igual a mais ou menos raiz de 7/3. Então, eu tenho dois pontos. Esses daqui são os pontos críticos. Eu ainda não sei se é máximo ou se é mínimo, né? Então, eu preciso analisar, tá? Como que a gente faz essa análise, então? Então, primeiro eu fiz a derivada, igualei a zero, encontrei os pontos críticos. Então, foi a primeira parte, ó. Num segundo momento, o que eu vou analisar? Vou analisar se ela é
crescente ou decrescente. Então, ela vai ser crescente quando f' de x for maior do que zero, né? Então, 3x² menos 7 maior do que zero. E ela vai ser decrescente quando f' de x for menor do que zero, ou seja, 3x² menos 7 menor do que zero. Tem outras maneiras de resolver isso daqui, mas eu vou mostrar para vocês, porque eu gosto de fazer usando a técnica da equação do segundo grau. Então, esta função aqui, na verdade, é 3x menos 7 igual a zero, que seria uma função do segundo grau. Como aqui é positivo, concavidade para cima. Duas raízes, né? Menos raiz de 7/3 mais raiz de 7/3. Aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Então, ó, aonde ela é positiva, ela é maior do que zero, então ela é crescente. Então, ela é crescente para x menor do que menos raiz de 7/3 e x maior do que mais raiz de 7/3, que seriam os dois extremos aqui, ó, daqui e daqui. Então, ela é positiva. Aonde ela é negativa, ela é decrescente, ou seja, x entre menos raiz de 7/3 e mais raiz de 7/3, tá? Outra notação, se vocês quiserem colocar, né, seria aqui, de menos infinito até menos raiz de 7/3, e no caso aqui de raiz de 7/3 até mais infinito, e aqui então indo de menos raiz de 7/3 até mais raiz de 7/3. Agora eu preciso definir se é ponto de máximo ou de mínimo, né? Então, a gente viu lá que a gente tem que fazer a segunda derivada. Então, a terceira coisa que eu tenho que fazer aqui. Então, f duas linhas de x, né? A minha f de x, ela era 3x² menos 7, então eu vou derivar, vai dar 6x, né? E aí, a gente calcula. Então, para o primeiro x, que é menos raiz de 7/3, f duas linhas de x vai dar menos 6 raiz de 7/3. Se f duas linhas de x é menor do que zero, então a gente tem um ponto de máximo. Para o segundo, x igual, então, a raiz de 7/3 positiva. Então, a gente tem f duas linhas de x igual a mais 6 raiz de 7/3. Então, se f duas linhas de x é maior do que zero, a gente tem um ponto de mínimo, tá? Então, achei os pontos de mínimo e de máximo, tá bom? Aqui tá o gráfico da função, ó. Então, aqui a gente concluiu que era um ponto de máximo, tá vendo? E aqui um ponto de mínimo. Aqui ela é crescente, aqui, né? Aqui ela é crescente, aqui ela é crescente e aqui no meio ela é decrescente. Vamos fazer mais um exemplo, né? Aí pus uma função composta aqui agora. Encontrar os intervalos de crescimento, decrescimento e os máximos e mínimos desta função. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para facilitar a minha vida, é abrir esta. Então, x² menos 4x mais 4 menos 3, x² menos 4x mais 1, tá bom? Então, vamos lá. Primeira análise que eu tenho que fazer é se x for menor ou igual a 5. Então, eu vou usar a primeira função.
Então, a minha f de x é x ao quadrado menos 4x mais 1. F' de x, 2x menos 4, igual a 0. Então, vai dar 2x igual a 4, x igual a 2. Então, é o meu ponto crítico desta função. Aí, vou determinar se ela é crescente ou decrescente. Então, f' de x maior do que 0. Então, 2x menos 4 maior do que 0. 2x maior do que 4. X maior do que 2. Ou seja, para x maior do que 2, ela é crescente. E aí, a gente faz f' de x menor do que 0. Então, 2x menos 4 menor do que 0, 2x menor do que 4, x menor do que 2. Então, se é menor, ela é decrescente. Aí, eu tenho que fazer a segunda derivada. Então, a minha função, ela era 2x menos 4. Então, a segunda derivada vai dar 2. Se a segunda derivada, ela é maior do que 0, então trata-se de um ponto de mínimo, tá? Então, já descobri a primeira parte da minha função. Agora, a gente vai fazer a segunda. Se x maior do que 5. Então, se x for maior do que 5, a minha função é x sobre 2 mais 7 sobre 2. Aí, a gente faz a primeira derivada, vai dar 1 sobre 2. Não tem como igualar a 0, certo? Então, a gente analisa se ela é maior ou igual, maior, menor ou igual a 0. Como é meio, ela é sempre maior que 0. Se ela é sempre maior que 0, então ela é crescente, tá? E no caso aqui, a segunda derivada vai dar 0. Lembra que eu falei que quando dá 0, pode ser máximo, pode ser mínimo ou pode ser inflexão, tá bom? Então, ó, aonde esta função era crescente? Vamos relembrar. De 2 a 5 e de 5 até infinito, ou seja, de 2 até mais infinito, tá? Aonde esta função é decrescente? De menos infinito até 2, né? Então, o gráfico dela é mais ou menos assim, ó, ela desce, bate num ponto de mínimo, depois aumenta, aí ela faz uma inflexão e continua, né? Que é aquele outro ponto que a gente tinha lá. Então, a gente tem um mínimo e a gente tem uma inflexão. Tá? Olha o gráfico oficial dessa função, né? Então, a gente tem aqui o nosso mínimo, a gente tem aqui a nossa inflexão, ela decresce até ali, né? Até o 2, ela cresce aqui até o 5, quando ela muda de função, ela continua sendo crescente, tá? Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem para casa, né? Então, eu quero saber os máximos e os mínimos relativos dessa função. Então, primeira derivada, igual a 0, achou ponto crítico. Decide onde cresce, decide onde decresce. Segunda derivada, para decidir se é máximo ou
se é mínimo. Depois eu posto a solução para vocês lá no portal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão achar os pontos críticos, depois decidir se decresce ou se cresce, e depois achar os máximos, mínimos ou inflexões, né? Então, primeiro passo, segundo passo e terceiro passo para cada um destes exemplos aqui, tá bom?